Então, dando sequência aos acontecimentos, Leon pegou a aranha preta e a observou por um tempo, apenas para descobrir que era apenas uma aranha de brinquedo comum. Além de sentir que era muito peludo, ele não conseguia ver nada assustador com essa aranha de brinquedo. Ele virou-se com um sorriso no rosto e entregou o brinquedo a Roz. Ele a consolou. Olha, é só uma aranha de brinquedo, não precisa ficar com medo. No entanto, mesmo como uma aranha de brinquedo, Roz ainda se sentia muito assustada. Ela imediatamente recuou. Ela fechou os olhos com força, virou a cabeça para o lado e colocou a mão na frente dela, tentando recusar a abordagem. Ela soltou um grito. Ah! Roz, que estava gradualmente perdendo a sanidade devido ao medo, não conseguia mais tolerar este brinquedo. Ela olhou para Leon com olhos raivosos e reuniu chamas de dragão púrpura em sua mão. Ela levantou a mão e apontou para a aranha de brinquedo na mão de Leon. Ela disse muito com raiva. Seja de verdade ou não, que suma daqui. As chamas da raiva queimaram ferozmente atrás dela, como se fossem prestes a queimar o brinquedo até reduzi-lo a cinzas. Assim que viu Roz com uma expressão séria, Leon ficou um pouco nervoso. Ele rapidamente virou as costas para ela e protegeu o brinquedo em seus braços. Ele estava preocupado que se a Roz, emocionalmente instável, disparasse a chama do dragão sobre ele, não apenas ele seria queimado por isso, mas o quarto inteiro também seria engolfado em chamas. Ele tentou convencê-la a não lançar a chama do dragão. Ei, calma. Eu vou jogar ela fora. Leon encontrou uma janela aberta e jogou a aranha de brinquedo para fora com força. Então ele bateu palmas e tirou a poeira de suas mãos. Ele fechou os olhos e se virou, mostrando um sorriso para Roz. Pronto, a aranha já foi, agora você pode dormir, né? Vendo que a aranha não estava mais no quarto, Roz se acalmou e lentamente extinguiu a chama do dragão em sua mão. Ela não respondeu imediatamente às palavras de Leon. Ela baixou a cabeça com um leve rubor nas bochechas, como se estivesse um pouco tímida com a situação agora. Leon soltou um suspiro de alívio quando percebeu que Roz, com suas emoções, não estava mais tão agitada. Ele estava bastante assustado com a reação dela agora há pouco. Poder lançar o brinquedo aranha e assustá-la assim. Ele só conseguia pensar em uma pessoa. Afinal, tudo neste quarto foi preparado por Isa. Ele suspirou e disse, impotente e em silêncio em seu coração. Será que essa aranha também faz parte do plano da sua irmã? Para fazer Roz mostrar seu lado mais frágil e vulnerável. Embora Roz tenha visto Leon jogar a aranha para fora com os próprios olhos, ela ainda sentia um pouco de medo sobre a situação atual. Ela franziu os lábios, baixou as sobrancelhas e olhou para longe. Ela parecia com muito medo de olhar para a direção para onde Leon jogou a aranha. Ela colocou a mão no peito, tentando acalmar suas emoções. Roz ponderou por um momento, então ela se ajoelhou na cama e colocou as mãos entre as pernas. Ela ergueu a cabeça e olhou para Leon com uma expressão tímida, e disse-lhe, então, posso dormir do lado de dentro e você do lado de fora? Ela estava preocupada que situações semelhantes pudessem ocorrer durante o sono, então ela planejou trocar de posição com ele. Leon lhe dirigiu um sorriso descontraído. Sem hesitar, ele concordou com Roz. Sem problemas. Pode dormir onde você quiser. Ele se sentou na cama e estendeu as mãos para apontar para a posição na cama, indicando que Roz poderia dormir em direção à parte interna da cama. Após decidir a posição em que dormiria, Leon tirou o casaco e o colocou ao lado dele, e subiu na cama d'água. Ele se deitou na cama com Roz e ajudou a cobri-los com um cobertor, prontos para dormir. No entanto, depois de experimentar o evento emocionante agora mesmo, como eles poderiam adormecer tão rápido? Então Leon e Roz ficaram olhando fixamente para o teto com os olhos bem abertos, não dizendo uma palavra. Talvez fosse a primeira vez deles dormindo juntos, e os rostos deles apresentavam um leve tom de cor. Eles não sentiam sonolência. Leon pareceu estar preocupado que Roz ainda tivesse medo de aranhas de brinquedo. Ele virou a cabeça para olhar para Roz e estendeu a mão para ela. Se ainda estiver com medo, quer dormir segurando a minha mão? Ao ouvir Leon chamá-la, Roz virou a cabeça para olhá-lo também. Depois de ouvir as palavras de Leon, Roz arregalou ligeiramente os olhos e sentiu-se um pouco surpresa. Ela não esperava que Leon agisse proativamente e se oferecesse para ajudá-la. Ela o encarou com um olhar vago, depois olhou para suas mãos. Ela abriu a boca para dizer algo, mas hesitou por um momento. Então Roz, que estava deitada de costas na cama, mudou para deitar-se de lado e encarou Leon. Ela já havia decidido o que dizer para ele. Ela fechou os olhos e disse-lhe com um tom ligeiramente de desgosto. Já que você fala assim.
Embora sua expressão parecesse relutante, parecia aceitar a sugestão de Leon. Ouvindo o que Roz disse, Leon deu-lhe um sorriso. Era raro para ele vê-la sendo tão fraca. Roz estendeu a mão esquerda e segurou cuidadosamente o dedo mindinho da mão direita de Leon. Leon achou estranho que Roz só se apegou a um dos seus dedos. Ele olhou para ela e disse para ela com um tom infeliz: "Só de segurar meu dedo mindinho você acha que vai se sentir segura?" Roz ficou intrigada com as palavras de Leon. Ele tomou a iniciativa de sugerir que ela podia segurar a mão dele. Mas agora ele estava insatisfeito com o comportamento dela. Ela se sentiu um pouco irritada, rapidamente se aproximou dele e disse a ele: "Como devo segurá-lo?" Leon se libertou de Roz. Com sua mão, ele segurou a dela, deslizou os dedos entre os dela, entrelaçando-os num delicado fecho. Leon segurou firmemente a mão dela e confirmou que não havia problemas antes de lhe dizer: "Idiota, assim que se segura." Roz olhou para Leon com uma expressão ligeiramente surpresa e não conseguia dizer uma palavra de réplica. Ela não esperava que ele segurasse sua mão tão diretamente. Leon olhou para ela com um sorriso e não achou estranho que ele estivesse segurando Roz pela mão. Ou melhor, ele segurou a mão dela com muita naturalidade agora, sem quaisquer outros pensamentos. No entanto, os pensamentos atuais de Roz eram diferentes dos de Leon. Ela fechou os olhos com força e virou a cabeça para um lado, sem querer olhar para o rosto de Leon. Um rubor intenso espalhou-se por seu rosto, fazendo-a sentir como se suas bochechas estivessem em fogo. A ação de Leon fez com que ela percebesse que as emoções dela tinham se tornado muito estranhas. Ela pensou em silêncio. Como ele consegue segurar minha mão com tanta naturalidade? Só eu me sinto estranha com isso. Os pensamentos de Roz estavam uma bagunça confusa. Ela balançou a cabeça, tentando se acalmar. "Não, eu sou a rainha dos dragões prateados, assumo o que faço. É só segurar a mão, não tem nada de vergonhoso nisso." Embora ela tenha dito essas palavras para se consolar, parecia que não tinham qualquer efeito. Ela deitou-se de costas na cama com os olhos cerrados com força e a testa franzida. Ela não queria que Leon soubesse que seus pensamentos eram tão caóticos. Neste momento, embora Leon também estivesse tentando adormecer com os olhos fechados, seu rosto tinha uma expressão relaxada. Quando ele sentiu uma sensação diferente na mão de Roz, ele deu uma risadinha suave em seu coração. Ele começou a brincar com ela. "Por que a sua mão sempre está tão fria?" Ao ouvir a pergunta de Leon, Roz ficou um pouco nervosa. Ela respondeu a ele: "Nasci com o corpo frio." "Está nervosa? Sua mão está suando. É a sua." Roz, com o olho secretamente aberto, com uma expressão tímida, olhou para Leon. A partir do momento em que Leon pegou em sua mão, ela pôde sentir claramente a diferença entre sua mão e a dele. Ela avaliou silenciosamente em seu coração. A mão do Leon tem calos e cicatrizes de anos empunhando a espada, rígido mas bem quente. Onde nossos dedos se entrelaçam, sinto como se uma corrente elétrica percorresse minha pele. A mão de Leon estava por cima, e a mão de Roz estava por baixo. Ele a agarrou firmemente pela mão fina com sua mão ligeiramente áspera, como se fosse para protegê-la. Leon parecia estar preocupado que sua mão não estivesse segurando firme. Então ele exerceu força suavemente e a apertou um pouco. Roz sentiu o calor emanando dele. Mas, ao mesmo tempo, ela também podia sentir uma sensação estranha. Esse sentimento fez seu coração vibrar e bater mais rápido. Já que ela não estava falando com Leon naquele momento, ela podia ouvir seu batimento cardíaco muito claramente. A sensação desse batimento cardíaco a deixou sem palavras. Ela queria reprimir suas emoções, mas não esperava que o coração dela batesse mais rápido e mais rápido. Ela virou a cabeça para o lado com medo de continuar olhando para Leon. Ela franziu os lábios e, mais uma vez, corou. Embora ela não quisesse admitir seus sentimentos por ele, sua reação física já havia revelado seu humor atual. Nesse momento, a lua já havia atravessado as montanhas e lentamente ascendido ao céu. A luz do luar invadia o cômodo através da janela aberta. Ele observava secretamente a interação entre Leon e Roz. Leon se lembrou dos padrões mencionados por Roz no vídeo. Ele estava muito curioso sobre isso. A propósito, sobre aquele critério para escolher parceiro de antes. Antes que Leon pudesse terminar de falar, Roz entendeu o que ele queria perguntar. Ela o interrompeu imediatamente e respondeu: "Era brincadeira, já se passaram mais de 100 anos, não leve tão a sério." Leon se sentiu um tanto cético sobre essa resposta. "Ah, e agora qual é o seu critério?" "Agora não tenho nenhum."
Já que Roz respondeu assim, Leon não deu continuidade ao assunto. Eles pararam de conversar e fecharam os olhos juntos, preparando-se para o estado de adormecer. O quarto inteiro estava silencioso, sem som algum. No entanto, com o passar do tempo, eles ainda não sentiam sono. Embora Leon tivesse pedido a Roz para segurar a mão dele e deixá-la dormir pacificamente, ele não sabia por que o gesto de dar as mãos o deixava incapaz de dormir. Ele franziu a testa ligeiramente, e um rubor espalhou-se lentamente sobre seu rosto. Por não querer incomodar Roz, Leon só conseguiu gritar interiormente, "Não consigo dormir de jeito nenhum." Ele levou as mãos ao rosto e abriu a boca para gritar. O desconforto de não poder dormir fazia sua cabeça cada vez mais desconfortável. Sua cabeça estava muito clara e não havia sinal de que ele fosse entrar em um estado de sono. Estava chegando ao ponto em que ele não suportava a sensação de não ser capaz de dormir. Ela já dormiu? Leon abriu secretamente um olho e olhou para Roz ao seu lado, desejando confirmar sua situação atual. Nesse momento, Roz fechou os olhos e tinha uma expressão calma, como se não houvesse sinal de que fosse acordar. À medida que os minutos passavam, Leon se sentiu cada vez mais desconfortável na mão que ele segurava com Roz. No entanto, ele não conseguia imediatamente soltar a mão dela. Afinal, esta era uma maneira de fazer o sono dela pacificamente. Ele pensou silenciosamente em seu coração, mantendo o mesmo movimento. Estive na mesma posição por tanto tempo que meus dedos já estão adormecendo, mover eles um pouco não deve ser problema. Então, ele soltou a mão dela silenciosamente e flexionou cuidadosamente seus dedos rígidos. Roz percebeu imediatamente as mãos de Leon se movendo casualmente. Os movimentos de Leon fizeram as mãos dela sentirem coceira. Ela pensou que ele ia fazer algo sorrateiro de novo, quando ela não estava olhando. Ela fechou os olhos com força e franziu ligeiramente a testa, sentindo-se infeliz. Ela pensou em silêncio. Esse cara. Se vamos segurar as mãos, que seja só isso. Porque ele está me cutucando. Ela abriu os olhos e olhou fixamente para Leon. Ela estava insatisfeita com as ações dele. Ela olhou para ele com raiva e praguejou em seu coração. Um prisioneiro se atrevendo a tocar sua dona. No entanto, Leon fechou os olhos e tinha uma expressão calma, como se tivesse caído adormecido. Ele não percebeu o olhar estranho de Roz. Roz não suportava Leon constantemente movendo a mão dela. Ela decidiu lançar um contra-ataque contra ele. Muito bem, então eu também vou te tocar. Ela apertou rapidamente a mão dele com grande força e tateou muito casualmente. O meio do cobertor inchou devido aos seus movimentos, e também se ouvia o som de mãos se esfregando contra o cobertor. Parece que ela estava envolvida em uma batalha muito intensa com Leon. Leon de repente sentiu a mão de Roz se movendo incessantemente. Isso lhe causou arrepios por todo o corpo. Ele fechou os olhos com força e sentiu o desconforto em suas mãos. O que está acontecendo? Por que a Roz está acariciando a minha mão? Leon ficou perplexo com o comportamento dela. Mas ele não se atreveu a impedi-la. Ele não sabia por que ela fez isso com ele de repente. Ele tentou evitar o ataque dela e distanciar-se dela. No entanto, Roz tem lutado contra ele, não lhe dando uma chance de escapar. Devido ao toque constante das mãos um do outro e à falta de vontade de soltar, isso resultou em ambos puxando e repuxando as mãos. Depois, seus ombros tocaram-se acidentalmente. Eles não querem abrir os olhos e ver o que está acontecendo. Agora, durante esse processo, as costas da mão de Leon também tocou a coxa de Roz. Embora ele apenas a tenha tocado levemente, ele podia sentir claramente a temperatura do corpo dela. Isso fez com que seu corpo ficasse incomumente estranho. O corpo dela é bem macio, e onde nos tocamos sinto uma sensação agradável. Os sentimentos de Roz neste momento eram semelhantes aos de Leon. Devido ao alcance excessivo do movimento de Roz agora mesmo, ela e Leon ficaram mais perto. Seus ombros estavam pressionados contra ele, o que fez suas emoções começarem a ficar intensas de novo. Ele podia sentir algo lentamente corroendo seus pensamentos. Sinto algo estranho, como um desejo crescendo rápido dentro de mim. Leon engoliu em seco, em silêncio. Ele parecia excepcionalmente animado sobre esta situação. Um pensamento surgiu silenciosamente em sua mente. Eu quero. As orelhas de Roz gradualmente ficaram vermelhas. Parece que também surgiu uma ideia em sua mente. Eu quero. Quero ir além disso. Leon e Roz levaram suas mãos para fora do cobertor. Eles viraram a cabeça e se encararam. Seus rostos também coraram.
Ambos conseguiam sentir seus corações batendo mais rápido. Suas temperaturas corporais gradualmente se elevaram, deixando de se tocar. Sua respiração quente os envolvia, tornando seus desejos mais íntimos ainda mais fortes. Neste momento, ambos tinham uma ideia em comum. Embora não tenham dito uma palavra, eles pareciam ter entendido a verdadeira intenção dos pensamentos um do outro. Eles assentiram um para o outro, indicando permissão um para o outro agir. Leon levantou diretamente o cobertor que os cobria. Então ele se ajoelhou na cama, mantendo a mesma postura de quando apenas segurou a mão de Roz. Ele se atirou sobre ela e a pressionou contra si. Roz não recusou as ações grosseiras de Leon. Ela endireitou ligeiramente a cintura e moveu o corpo, ajustando-se a uma posição confortável para deitar. Eles disseram silenciosamente em seus corações: "Só por esta noite." Então Leon se aproximou lentamente de Roz. Seu nariz tocou o de Roz. Roz olhou para Leon com olhos afetuosos, como se esperasse que ele fizesse alguma coisa com ela em breve. Uma atmosfera ambígua os envolveu.